como que tá essa quarentena aí? A É, gente, não, eu tem vou que te se falar que adaptar, pra né? gente, exato. Eu que sou o relacionamento com o investidor, para mim, eu prefiro muito mais pessoalmente fazer essas conversas do que via call. Mas é o que a gente tem, né? Eu sou também meio old school aí nesse sentido, eu não gosto não desse negócio de home office. Exato. Bom, estamos aqui dando sequência ao nossa semana de calls aqui com as gestoras, né? Algumas das gestoras que a gente mais tem clientes que investem o seu dinheiro, né? Os seus recursos de estratégias diferentes, né? E hoje não será diferente. Vamos trazer aqui o pessoal da Giant Steps, que ainda não é muito conhecida no mercado, mas que vem realizando um ótimo trabalho, tem um ótimo histórico, né, com produtos bem diferentes, e a gente vai conversar um pouco sobre de que forma eles montam os portfólios deles e por que os produtos deles são bastante diferentes com relação ao que a gente está acostumado a ver na indústria de fundos, né. Eu acho bacana, Pedro, a gente começar, né, você contando um pouco, né, da história da Giant Steps, né, e entrar um pouco no porquê que é diferente a forma de vocês gerirem recursos em relação a outros fundos que a gente aloca mais recorrentemente na carteira dos clientes. Fechado, vamos lá. A minha ideia não é palestrar, tá, pessoal? Então, se vocês forem tendo dúvidas, vai me mandando, a gente vai batendo um papo aí, O fechado? pessoal que tiver dúvidas pode escrevendo aí no chat que a gente vai endereçando aqui, tá? Fiquem à vontade para Beleza, digitar então. as dúvidas no chat. Então, nós da Giant, nós somos famosos no mercado por um estilo de gestão muito diferente, né? Nós somos classificados pelo mercado como fundos quantitativos. A verdade é que essa palavra ela engana um pouco, a gente não gosta nem muito de usar ela, porque no final nós somos fundos multimercados que estão usando tecnologia para fazer gestão. É isso, quantitativo nada mais é do que usar tecnologia para fazer gestão. Então, tem um paralelo que a gente gosta muito de usar, que é fazer um paralelo com a corrida do ouro, que aconteceu 500 anos atrás aqui no Brasil. Então, os espanhóis e os portugueses vinham 500 anos atrás e mandavam as pessoas que estavam aqui tentar achar ouro. E aí eles iam com pás, eles iam com aquelas peneiras que iam num riacho e peneirando as pedras que vinham do riacho, às vezes o pessoal achava pepitas de ouro. Ou o cara ia na mina e você via visivelmente pepitas de ouro. Negócio na Hoje, tentativa e erro, né? exatamente, no mercado é a mesma coisa. Se você pegar alguns anos atrás, existiam pepitas que estavam à mostra. Aqui no Brasil, talvez a mais famosa foi a NTNB. Os gestores de fundos multimercado, muitos deles pegavam aquela pepita enorme que é a NTNB, colocavam na carteira e os caras estavam feitos para o resto do ano. Hoje já não tem mais pepita à mostra. Hoje você já não encontra o ouro a olho nu. Se você for pegar uma peneira e for num riacho e falar que você vai achar ouro, as pessoas vão olhar para você e falar, cara, você está ficando muito louco. Já não tem mais. E no mercado é a mesma coisa. As oportunidades, e aí falando já numa linguagem um pouco mais técnica, de gerar alfa, gerar um resultado descorrelacionado de qualquer outro ativo da indústria, é uma coisa muito difícil, você já não encontra mais sem usar tecnologia. Se você vê a indústria de ouro hoje, você não tem mais pessoas com pá, você não tem mais pessoas com peneira. Hoje você tem máquinas gigantescas que estão usando até processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, derreter, juntar e virar uma pepita. É um processo muito mais tecnológico. E no mercado financeiro é a mesma coisa. O mercado mudou. Você já não acha mais grandes oportunidades no mercado estando minimamente informado. Não é mais assim que funciona. Por que isso aconteceu no mercado? São duas grandes mudanças. A primeira delas é a quantidade de informação disponível. Esse coronavírus é bom que é um mega exemplo disso. Todo mundo tem grupo de WhatsApp aqui, né? Quantas informações vocês já receberam nesses últimos dias sobre o coronavírus? É um médico falando alguma coisa, de repente vem um outro médico e fala uma outra coisa, aí de repente vem um governador e fala uma coisa, aí vem o presidente e fala que já não é mais aquela coisa. E aí você tem informação, você está sendo bombardeado de informação o tempo inteiro, a ponto de que você acaba ficando confuso. Eu não sei vocês, mas eu já não sabia mais no que acreditar, porque era uma informação nova a cada meio segundo e as informações são conflitantes. Talvez seja Então, mais ruído do que informação de fato, né? exato. E aí, a grande ideia, assim, teve um estudo da IBM que eles tentaram estimar a quantidade de dados, a quantidade de informação que a gente estava produzindo.
E aí eles pegaram, basicamente desde o começo da humanidade, eles tentaram estimar isso, então desde o primeiro homem das cavernas que escreveu na parede a primeira vez, até hoje, eles pegaram toda essa informação e eles chegaram à conclusão que 90% de tudo que tem disponível hoje é dos últimos 12 meses. Por quê? Porque o crescimento da produção de informação ele é exponencial. Agora todo mundo está falando de exponencial por causa do coronavírus, né? Mas ele é basicamente aquela curva, ela vem acelerando ano após ano. E aí uma pessoa, um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, você não consegue digerir tanta informação assim. E aí tem uma outra grande mudança, que é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Todo mundo tem dinheiro investido aí, vocês viram a velocidade com a qual o mercado caiu nos últimos dias. Se você comparar isso com 2008, você vai ver que a distância do pico para o vale em 2008 foi demorou algumas semanas para você chegar no fundo da crise. Dessa vez, ao que tudo indica, a gente demorou alguns dias só. Né? Não sei se agora a gente já bateu no fundo do poço, mas para bater o primeiro fundo do poço ali, foi uma questão de 4, 5 dias. Então, a velocidade, por quê? Porque o mercado hoje já não são mais pessoas. Grande parte das ordens enviadas no mercado são algoritmos. E o problema de um algoritmo é que enquanto a gente pensa, a gente vive em horas, minutos e segundos, o algoritmo é milissegundo. Então, só para dar uma ideia para vocês, hoje lá na Giant a gente consegue processar uma informação nova, tomar uma decisão de investimento e emitir uma ordem executar em 13 milissegundos. Pensa que um estralo de dedo é 500 milissegundos. Dá para ter uma noção da velocidade dessas coisas. Então, nesse novo mundo, porque no final é isso, é um novo mundo. Você não consegue mais ir lá e falar, porque eu leio o jornal, eu sou bem informado e eu vou ter alguma vantagem competitiva. Já não funciona mais. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é usar tecnologia, é usar poder computacional para processar a maior quantidade de informação e ter alguma vantagem competitiva no mercado. E continuar entregando esse alfa que eu falei para os nossos investidores. E aí um ponto legal é que quando o pessoal pensa em fundo quantitativo, a imagem que vem na cabeça das pessoas é o Terminator. É um robô que tem inteligência artificial, ele pensa por si só e ele vai escolhendo os ativos que ele vai comprar no mercado. E, na verdade, não é nada disso. A nossa brincadeira lá dentro é que a gente é muito mais parecido com o Homem de Ferro. É um nerd, e é um nerd, meu. O pessoal lá é todo mundo muito nerd, pessoal muito acadêmico. Cientistas, que está controlando... Né? Exato. E eles estão controlando uma armadura, eles estão controlando a tecnologia para tentar ganhar alguma vantagem competitiva. Não é o computador que está fazendo. O valor está numa pessoa que está usando tecnologia. Fez sentido? E geralmente quando a gente olha o currículo, né, das pessoas que trabalharam em gestoras, então, o cara passou 10 anos na gestora tal, né, 5 anos, 20 anos na gestora tal. E o currículo das pessoas que trabalham na Giant é interessante, porque lá você olha o currículo é diferente. Então, o cara tem um mestrado e, sei lá, mestrado, doutorado em hidrodinâmica de fluidos. O cara ganhou a Olimpíada Internacional de Matemática, medalha de ouro. É um negócio muito diferente, né? A gente está mudando o nosso site agora e a gente está contando, vai ter uma página lá que mostra os feitos das pessoas. A gente está somando a quantidade de medalhas de Olimpíada de Matemática que a gente tem na equipe. A gente tem mais de 60 medalhas. A gente está em 26 pessoas. Então e eu vou te falar, não é o pessoal do comercial, não é o pessoal do operacional que tem, está concentrado no pessoal da gestão. Então, é um pessoal, de fato, muito inteligente, um perfil muito acadêmico. Até você mencionou, né? Tem um pessoal que tem não sei quantos anos de experiência no mercado. A gente tem também. A verdade é que, se você pegar o perfil dos gestores, você tem gestores que têm um viés muito mais matemático, que aí eles vão tentar derivar as equações lá para ver se eles chegam numa estratégia. Você tem gestores que têm viés mais acadêmico, então eles passam o dia inteiro deles olhando paper de universidades lá de fora, de fundos lá de fora que divulgam as pesquisas que eles fazem. E você tem gestores que vieram com background de mercado. Inclusive, 2 dos nossos sócios fundadores, o Christian e o Jorge, eles trabalharam 20 anos cada um em mesa de derivativo de banco gringo. Eles estavam morando até em Nova York antes de fundar a gestora. Então, a gente tem approaches diferentes. E essa complementariedade da equipe no final é o que é uma das nossas vantagens na hora de criar estratégias para ganhar dinheiro no mercado. Perfeito. Então, na verdade, uma ideia que desmistifica um pouco o que a gente faz, de novo, como eu falei, o quantitativo é só usar tecnologia para fazer gestão. Então, eu vou dar alguns exemplos reais de coisas que o pessoal faz.
O nosso gestor, o trabalho de um gestor num fundo como o nosso é ter ideias. Ter alguma ideia de talvez algum padrão que dê para explorar no mercado, alguma hipótese de investimento que talvez funcione. Então, ele pode ter ideias muito parecidas com qualquer outro gestor, né? Aqui no Brasil, talvez os fundos multimercado mais famosos são os fundos macro. Então, o gestor macro, o que é? Um economista, e aí ele fala, bom, me parece que quando a taxa de juros cai, a inflação está controlada, a moeda está controlada, é um cenário bom para a Bolsa. Legal. Aí o que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do terminal dele e toda vez que esse padrão começar a acontecer, ele vai entrar comprando Bolsa. No nosso caso, a gente pode ter exatamente a mesma ideia. Qual é a diferença? A diferença é que a gente vai pegar 50 anos do histórico dos ativos e eu vou testar para ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. Mais importante, se tem indícios que isso vai continuar a ser repetido aqui para frente. E aí, se funciona no Brasil, isso é um padrão econômico. Deveria funcionar em outros países. Aí eu vou testar nos Estados Unidos, eu vou testar na Inglaterra, eu vou testar no Japão, eu vou testar em vários lugares ao redor do mundo inteiro para ver se esse negócio realmente funciona. Uma vez que eles falam, parece que dá para ganhar dinheiro aqui, eles vão fazer um programinha de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando automaticamente. Então, esse é o nosso processo. E aí normalmente o pessoal foca muito na execução, né? Vocês estão executando automaticamente. O algoritmo é um conjunto de Cs. Se acontecer, você faz isso. Se acontecer, você faz isso. Se acontecer, você faz isso. O valor do algoritmo, ele não está na execução. Ele está no se acontecer o quê. Você faz o quê? Essa é a estratégia. Isso sai da cabeça dos gestores. E, de novo, eu tenho um leque gigante de coisas que você pode explorar aí. Por exemplo, saiu uma notícia mais ou menos 3 meses atrás, na Bloomberg, de um fundo quantitativo que estava monitorando o tráfego aéreo de jatos corporativos. E aí, eles estavam monitorando especificamente o aeroporto de Omaha. Pessoal que está ouvindo a gente aí, eu não sei se você sabe, Omaha não tem nada. Tem uma coisa só, que é o Warren Buffett. O Warren Buffett fica em Omaha. E aí, a inferência desse fundo foi o seguinte, se você tem um jato corporativo trazendo o high management da empresa para Omaha, tem boas chances de eles estarem indo falar com o Warren Buffett. E você fala com o Warren Buffett normalmente para pedir dinheiro. E aí eles contam o caso que essa empresa, de uma empresa de petróleo, não lembro o nome agora, mas eu lembro o valor. Eles iam comprar um concorrente por 38 bilhões de dólares, voaram para Omaha, 2 dias depois o Warren Buffett colocou 10 bilhões de dólares na mão deles, eles compraram um concorrente. O fundo que estava monitorando antecipou essa compra e eles ganharam o ano só nesse trade. Então, a verdade é assim, o que é... O quantitativo, de novo, é só a ferramenta, é só usar a tecnologia para fazer gestão. E a estratégia que você tem sai da cabeça dos gestores. Eu faço questão de falar isso porque a gente tem 2 estratégias na casa. E elas são completamente diferentes, apesar das 2 serem quantitativas. Fechado? Sim, aí já até mandar aqui uma pergunta aqui que o Marconi, né, colocou aqui no chat, né? Fale um pouco dessa tecnologia de gestão, né? Então você já comentou um pouco, né? Mas se você quiser falar mais sobre, basicamente vocês pegam as premissas que os gestores já utilizam no dia a dia para montar as posições deles, mas colocam isso de forma sistemática, né? A receita do bolo que vocês exatamente escrevem quando acontecer isso, eu quero que compre, venda, ação, ouro, commodity, seja o que for. E também ele comentou o seguinte, né? E os fundamentos das empresas, né? Isso, falando de ação, ficam em segundo plano nesse seu método? Não necessariamente, depende da estratégia. Eu vou explicar já, eu já acho que eu vou aproveitar até o gancho para explicar as 2 estratégias. Você vai ver que o Sigma é um fundo feito em cima de fundamentos. Então ele mexe muito com fundamento. O Zara e o Darius, por outro lado, que é uma estratégia diferente, fica em segundo plano. Então eu vou explicar isso para ficar um pouco mais claro. A gente enxerga 2 regimes de mercado. Um dos regimes é justamente quando as pessoas estão racionais, elas estão olhando o fundamento, estão olhando se o preço faz sentido para aquele determinado ativo, operando usando a lógica. E você tem um outro regime, que é quando os fundamentos vão para o espaço. O cara para de olhar fundamento e ele é dominado pela emoção. Seja pânico ou euforia. Que momento para falar disso, né? Pensa o seguinte, quem aí ouviu falar que a bolsa estava barata? Tá todo mundo falando que a bolsa está muito barata, o valuation está assim absurdo, um mega desconto. Aí você vai comprar a bolsa, no dia seguinte ela cai mais 20%.
Nesse momento, as pessoas não estão olhando mais fundamento. Está todo mundo ignorando. As pessoas estão agindo por pânico. Então, você tem esses dois tipos de regime. Você tem um regime que o fundamento vai para o espaço e as pessoas só agem por pura emoção. E você tem um outro regime que as pessoas estão olhando fundamento. O Zaratustra e o Darius são dois fundos que fazem a mesma estratégia. Os dois têm a mesma estratégia, só muda o nível de risco. A estratégia deles foi desenhada para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar, que está olhando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele está buscando indícios de que determinado mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E ele é muito rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Vocês estão... Tanto na alta quanto na queda, né? Tanto na alta quanto na queda. Independente de para onde vai a direção. Se os padrões identificarem que está havendo um pânico e euforia, se estiver subindo ou caindo, tanto faz para o Zaratustra, né, por exemplo. Exato. Ele vai embora. Ele vai montar uma posição e vai embora. Até por isso, quem está na frente do computador, se quiser dar uma olhadinha depois, vocês olharem o gráfico do fundo, vocês vão ver uma peculiaridade. Ele parece uma escada. Ele anda de lado, de repente ele tem ele dá uma porrada num espaço muito curto de tempo, ele valoriza muito forte. Isso acontece porque a maior parte do tempo os investidores estão racionais e não irracionais. Dá uma olhada, não parece uma escada aí? Isso acontece, gente, porque a maior parte... Ele passa, um período, às vezes alguns períodos ali de meses, né, meio de lado, né, vai para... nem sobe nem cai, fica meio de lado e do nada ele dá uma paulada para cima. É isso aí. E isso acontece porque a maior parte do tempo os investidores estão racionais e não irracionais. Então a maior parte do tempo o fundo está tentando achar alguma coisa, só que ele não acha. E aí ele está sendo estopado com posições pequenas. Até quando ele acha. E aí quando ele acha, ele mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. Então se você vê, dá uma olhada, coloca no período máximo aí, só para eu mostrar para o pessoal uma coisa. Coloca o mouse em cima do último ponto ali, só para ver quantos por cento do CD. Ah, tá aqui embaixo. Não. Tá aqui, Quantos por cento do CD? O fundo está há 8 anos a 260% do CDI quase. E o pior ano do fundo é 150% do CDI. Então, a verdade, assim, às vezes ele demora. Só que uma ou duas vezes no ano, normalmente, ele tende a acertar a mão, dar uma porrada e ele compensa o período que ele andou de lado. Curiosamente, esses momentos tendem a ser os momentos que a gente mais precisa numa carteira. Por exemplo, crise dos caminhoneiros. Crise dos caminhoneiros, o fundo deu 15% para cima em 10 dias. Na crise que a gente está passando agora, o fundo está mais 5,5% no ano. Então, esses momentos, normalmente, são os momentos em que o fundo defende a carteira. Até por isso, o fundo é famoso no mercado por ele ser descorrelacionado. É um fundo que, apesar de ser agressivo, se você olha ele sozinho, quando você olha ele num contexto de carteira, ele tem o poder de diminuir a volatilidade, sem abrir mão de retorno. Fica claro na crise dos caminhoneiros, né? Quem investia na crise dos caminhoneiros sabe que provavelmente a carteira foi dizimada naquele período. O ZAR deu 15% para cima em 10 dias. Então, se você tem 10% de ZAR na carteira, ele compensa a perda do resto. E aí se diminui a variação da carteira porque você tem um fundo que está compensando. Pediram aqui para eu comparar com o Ibovespa, o fundo, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre quais mercados, né? Esse é o fundo mais antigo, tá, pessoal? Depois ele vai comentar, o Pedro, sobre a estratégia que a gente considera a mais equilibrada, né, do pessoal da Giant, mas esse é o fundo que tem mais histórico deles, né? Não necessariamente tem correlação com bolsa, né? Assim, até quando a gente compara com o Ibovespa é bastante diferente o movimento, né? Ele é um fundo multimercado, ele opera bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro. Você comparar não é só ele com Brasil. Bolsa, não é só Brasil. Então, se você comparar ele com bolsa, não é muito justo. Uma das coisas que eu até ouvi um pessoal falando, esse é um fundo que ele é mais conservador, né? Porque quando a bolsa sobe, ele não sobe tanto igual. Isso é verdade. Obviamente, se você pegar a bolsa, tem uma volatilidade de mais ou menos 30% ao ano. O Zara tem uma volatilidade de 15%. Então, ele é mais conservador. Agora, não necessariamente, eu vi um pessoal falando, não, eu sou mais agressivo, eu prefiro na bolsa. Não necessariamente você ir direto para a bolsa, você vai ganhar mais dinheiro. Dá uma olhada aí.
Sim. O Zara está 276% desde a abertura, a bolsa acho que está 4%, 5% a última vez, 11% a rentabilidade absoluta. Então, não é... A grande ideia é se faz sentido, mesmo você que tem um portfólio muito mais de bolsa, esse é um fundo que defende, às vezes, quando a bolsa cai. E não porque ele é conservador, é porque ele está fazendo coisas diferentes. Nos 3 anos dá para ter uma percepção um pouco melhor disso, né? Teve aqui Exato. greve dos caminhoneiros, né? Greve dos caminhoneiros, o fundo subiu, bolsa caiu. Lógico assim, né? Mais uma vez, não tem que comparar com o Ibovespa, né? Eu acho que, embora seja um fundo multimercado que também investe em ações, né? Ele pode estar direcional, né, no mercado de bolsa, ele acessa, né, diversos mercados, né, no Brasil e no mundo, né? E é por isso que ele tem essa descorrelação. Né, exatamente. Exatamente. Essa é a ideia. Então, esse é o Zaratustra, que está aberto, na verdade, até um ponto legal. O Zaratustra é um fundo que está fechado há muito tempo. E a gente abriu o fundo essa semana, na segunda-feira, para uma captação pequena de 250 mil, que eu falei. E aí, o Sigma é um fundo feito para ganhar dinheiro nesses momentos de racionalidade. A grande ideia do fundo é usar poder computacional para processar uma quantidade de informação que é impossível um ser humano conseguir fazer de cabeça. Então, o que o fundo está fazendo? Aliás, antes disso, deixa eu até fazer uma brincadeira com vocês. Quem está ouvindo a gente, se coloca no lugar de um gestor macro. Vocês podem operar bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro. Quantos ativos vocês conseguem acompanhar de perto? Vocês conseguiriam acompanhar de perto? 10. Lembra que você tem que virar um expert no ativo que você vai operar, porque você está colocando o dinheiro dos seus investidores, aí, o dinheiro dos seus familiares, então você tem que entender do que você está fazendo. Talvez 10, talvez 20 ativos. Você é um cara gênio, 50. Você tem uma equipe embaixo de você, 200. O Sigma, ele acompanha de perto, porque ele usa nosso poder computacional para processar dados de 5 mil ativos ao redor do mundo inteiro todos os dias. Então, a grande ideia dele é atacar. A gente brinca que um gestor tradicional está com uma varinha de bambu ali. A nossa abordagem é muito mais jogar uma dinamite na água ali, o negócio explode e a gente vai catando os peixes que estão boiando. É uma abordagem muito mais massiva em termos de quantidade de informação que a gente processa. Então, o fundo, basicamente, ele tem 2 etapas na hora de montar a carteira dele. A primeira etapa é olhar mercados ao redor do mundo inteiro e olhar em quais mercados a gente vai ter posição. Então, ele vai olhar a bolsa brasileira, americana, japonesa, alemã, juros no Brasil, Estados Unidos, Europa, uma cesta de moedas e uma cesta de commodities. E ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos lugares. Aí ele vai atribuir um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. A segunda etapa da carteira é olhar que ativos de fato eu vou ter. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações? Aí eu vou olhar todas as ações da bolsa brasileira, olho indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribuo um peso para cada um, ranqueio e vejo qual tem a melhor perspectiva de retorno. A gente vai usar essa mesma receita de bolo em todos os mercados que a gente está envolvido. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, moedas e por aí vai. Então, esse é um fundo que está tentando usar o poder computacional para ter a vantagem competitiva. Esse é o mais característico do Homem de Ferro que eu falei para vocês. A gente está usando o computador para processar uma quantidade de informação que uma pessoa sozinha jamais conseguiria. E aí, até intuitivamente, né, a gente tem esses 2 regimes. Ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer como gestora era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo, você sempre vai ter um dos fundos performando. Que é uma coisa que vem funcionando muito bem. Se você pegar, por exemplo, o ano passado, não sei se alguém tinha Zaratustra na carteira, e se tinha vai brigar comigo, porque até maio o Zara estava menos 4 no ano. O Sigma estava mais 14, na mesma data. A partir dali, quando terminou o ano, né, andando de maio até o final do ano, o ano terminou com o Zara mais 11 e o Sigma mais 17. Então, eles andaram muito forte em momentos completamente separados, em momentos diferentes do ano. E aí, quem tinha os 2 na carteira ganhou dinheiro o ano inteiro. Eles foram construídos para fazer isso, eles foram construídos para serem complementares. Na crise que a gente está passando, é a mesma coisa. O Sigma se defendeu nesses momentos em que o pessoal para de ser racional e vira irracional, ele se defende.
Então, o fundo está, acho que, menos meio no ano, alguma coisa assim. O Zara está mais 5,5. Então, eles foram desenhados para trabalhar assim. O que a gente faz, sendo bem sincero, o meu portfólio, o portfólio de todos os sócios, de todos os familiares, é sempre uma junção dos dois. Porque eles são complementares, eu diminuo o risco da carteira sem abrir mão de retorno. Fechado? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vou colocar aqui os dois na tela, para a gente ver a diferença entre eles. Eu coloquei Zaratustra e Sigma, não é isso? Uhum, isso aí. Aqui ele está atualizado até o dia 27, tá? Eu estou pegando aqui no ano, então tem alguns dias aí de defasagem, mas é isso, assim, o mercado que, se você vê, né, o Ibovespa caindo 36%, né, fundos que podem ou não, né, estar no mercado de bolsa, estão se defendendo muito bem, inclusive é uma das estratégias que no ano vem performando bem, algumas das poucas, né? No ano, assim, tá tudo caindo praticamente, né, de multimercado, e o pessoal da Giant são algumas das poucas estratégias que não estão perdendo dinheiro no ano, tá? Resumindo, os dois. Lógico que se você colocar só no Sigma, você provavelmente deve estar perdendo. Mas aí é isso que a gente sempre recomenda, é que coloque nos dois, né? O Zaratustra abriu agora, né? A gente vinha trabalhando o que é parecido com o Zaratustra, né? Mas é isso, a gente sempre fala, ó, coloque metade em cada um dos dois, né? Ah, qual é o que está melhor? Não importa, assim, eles são complementares. Eu não estou olhando qual é o que está melhor no momento. Eu acho que a verdade é que você tentar fazer o timing do mercado é impossível, vai ser chute. E outra, a verdade é que o momento, a gente até... Isso é uma coisa que a gente discute muito internamente. Quando você está investindo, investir não é acertar uma tacada. Investir é longo prazo sempre. E se você está olhando o longo prazo de verdade, o momento que você está entrando e tentar fazer o timing de um, de outro, não importa. O pessoal pergunta, agora é hora de investir? Cara, se você está investindo para 10 anos, não vai fazer muita diferença, entendeu? Você não deveria estar tão preocupado com isso. Tem uma pergunta aqui que é legal. Tem algumas aqui, o pessoal vai mandando algumas perguntas bacanas, né? Acho que, continuando aí no gancho, né? Depois a gente vai ali para a pergunta do Lucas, né? O Flávio colocou aqui a dinâmica do Sigma e do Darius nessa questão complementar. Então, basicamente é isso, Flávio. Um ganha em momentos de irracionalidade do mercado. Então, o Zaratustra, né? Tá ganhando dinheiro no ano, né? Então, ele tá surfando essa onda de irracionalidade do mercado. E o outro, ele surfa tendências, né? Me corrija se eu estiver errado, mais bem definidas, né? Mercados mais racionais. No caso aí, o Darius, né? O Sigma, perdão. O Sigma. Como funciona a estratégia oposta um do outro? Tá, beleza. Aí vamos lá para a pergunta do Lucas, né? Por que historicamente na indústria, né? E não só brasileira, mas acho que principalmente lá nos Estados Unidos, né? Existe essa discussão. Os fundos quantitativos não performam com consistência, né? Essa pergunta eu queria que você respondesse e também comentasse, né? Qual é o diferencial da Giant em relação a outras estratégias quantitativas que a gente tem no mercado brasileiro? Vamos lá. Se você olhar, eu vou começar até falando dos Estados Unidos, né? O Brasil ainda, nós somos a maior gestora quantitativa da América Latina. Nós temos 2,2 bi, a gente não é grande. Lá fora, se você pegar os 10 maiores hedge funds do mundo, você vai ver que 8 deles são quantitativos. Isso, eles já são unanimidade na indústria. Porque, basicamente, as pessoas perceberam que você não consegue mais um gestor. A própria Warren Buffett, você vê a geração de alfa do Warren Buffett, desde que ele começou 30 anos atrás até hoje, você vai ver que ela vem caindo ao longo do tempo. Está ficando mais difícil de competir no mercado. E ele é um baita gênio. Se você olhar o Jim Simons, que é o dono da Renaissance Technologies, Renaissance, para quem não sabe, é o hedge fund mais rentável da história. Ele é um fundo quantitativo. Dizem que os caras têm mais poder computacional do que a Cisco. Tem 400 PhDs trabalhando lá dentro. E eles têm um fundo chamado Medallion, que está há mais de 30 anos dando 66% de retorno em dólar, todo ano. Se você olhar a geração de alfa do Jim Simons, ela vem crescendo ao longo do tempo. Só para dar uma ideia para vocês, esse resultado do Medallion é 2,5 vezes o resultado do Warren Buffett.
Então, você tem caras lá fora que têm um resultado. Aliás, eles são, se você pegar os hedge funds mais famosos do mundo, você vai ver que todos eles hoje são quantitativos. Agora, aqui no Brasil, você tem algumas casas. De novo, antes de falar disso, só eu queria esclarecer aquele ponto. Como eu falei para vocês, o quantitativo é só uma ferramenta. A estratégia, ela sai da cabeça dos gestores. Então, às vezes, é difícil desenhada comparar fundo por pessoas, quantitativo. né? Não é. A gente brinca. Não é A gente robô, brinca que assim, essa vou caixinha. botar o robô lá e o robô vai fazer tudo automático. Não, você tem que dizer o que o robô tem que fazer em cada situação, não é isso? Não, e a própria caixinha, né? Aqui no Brasil criou-se a caixinha dos fundos quantitativos. Tem a gente mais meia dúzia de gato pingado. E aí, se você olha a correlação dos fundos, você vai ver que ela é zero ou negativa, dentro da caixinha. Isso quer dizer que a estratégia não é a mesma. O que todo mundo está usando tecnologia, mas a estratégia não é a mesma. Então a gente até brinca que essa caixinha é a mesma coisa de você criar uma caixinha, uma classe de fundos que usa o Excel. Não está dividindo nada ali, você está dividindo eles por uma ferramenta. Então é um pouco difícil de misturar e comparar fundo quant com fundo quant. A gente gosta, por isso que a gente já fala, cara, fundo multimercado, quem é a nossa competição? Todos os fundos multimercado. Só que tem mais um ponto, e aí eu acho que eu vou falar até linkando com um diferencial que eu falei para vocês. Que vocês me perguntaram. A gente está olhando qualquer gestor para ganhar dinheiro no mercado, você precisa comprar barato e vender caro. Esse é o segredo. E isso é uma ineficiência de mercado. É um mercado sendo ineficiente. Se o mercado fosse eficiente, você jamais vai pegar nenhuma distorção de preço. A verdade é que o mercado tem várias distorções de preço e é isso que a gente surfa. Agora, é muita inocência da nossa parte achar que uma ineficiência que está lá hoje vai continuar lá para sempre. Não vai. Da mesma forma que a gente encontrou uma ineficiência, outras pessoas vão encontrar, vão começar a explorar e ela vai sumir em algum momento. Então, muito mais importante que os modelos que estão rodando dentro do fundo hoje é a nossa capacidade de criação de novos modelos, a capacidade de identificar novas ineficiências, colocar para dentro do fundo e vou desligando o que vai deixando de funcionar. Esse processo é o que garante a nossa consistência de resultado ao longo dos anos. Então, o que a gente fez? Se vocês olharem, a gente vem crescendo a equipe. Ano após ano, a gente vem crescendo a equipe, a gente vem reinvestindo todo o nosso lucro no nosso próprio processo, porque o que a gente quer criar é como se fosse uma fábrica. O cara tem uma fábrica de modelos e cada pessoa lá dentro tem um tipo de trabalho diferente. É quase como se fosse uma linha de montagem. Cada um está apertando uma porta. Então, a gente pegou todo o nosso processo e dividiu em algumas etapas. Tem uma etapa de dados, então eu tenho 6 pessoas hoje lá que o único trabalho deles é juntar o máximo de dados possível e tratar essas bases para os nossos gestores. Tem o gestor, que o trabalho dele, no fundo, como nosso, é ter ideias. Então, o que ele vai fazer? Ele fica tendo ideias o dia inteiro, ele fica pesquisando coisas novas, tal, de potenciais padrões que a gente pode explorar no mercado. Aí eu tenho a etapa de teste, que é ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo, se tem disso que vai continuar se repetindo. E tem a parte de implementação, que aí são os programadores. O pessoal, o interessante é que sempre quando eu falo fundo quant, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um bando de programador fazendo programinhas. A verdade é que o programador ele entra só no final. O trabalho dele é transformar a equação matemática do gestor, que o gestor criou, em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Então, esse é o nosso processo. E a gente vem reinvestindo para deixar cada vez mais robusto. A verdade é que, na nossa cabeça, a grande vantagem do quantitativo é você ter escala. Porque o gestor, quando ele cria uma estratégia, ele não precisa ficar lá para executar. Ele vai colocar um computador para executar e isso libera a cabeça dele para pensar em novas estratégias. Então, talvez o nosso principal diferencial obviamente eu não conheço muito bem as outras casas, mas normalmente se você olhar os casos quantitativos que já existiram aqui no Brasil, que até várias delas já fecharam, você vai ver que normalmente a história é parecida. Você tem 3 ou 4 caras brilhantes, e eles são, que tem um processo quase que artesanal de criação de modelos. Os 4 estão fazendo tudo, tratando base de dados, criando hipótese, testando hipótese e programando. No nosso caso, a gente está tentando ganhar escala. Eu sou uma fábrica. Está entrando dados e saindo modelos o tempo inteiro. E aí, nesse ponto, eu consigo continuar identificando ineficiências do mercado, vou colocando elas dentro do fundo, vou desligando que vai deixando de funcionar. E aí você pode ver a consistência. Você pode olhar os ARA. O pior ano do fundo é 150% do CDI. Aí sempre quando eu falo isso, o pessoal me pergunta, né? Qual que é um modelo bom? Deve ter um modelo bom de vocês. Tem um modelo lá que ganha dinheiro. E aí a minha resposta como comercial parece que eu sou parece que eu tô tentando fugir, sabe? Aquele comercial que quer sabonetar. Mas a verdade é que não é um modelo. A verdade é essa. É o nosso processo de criação de novos modelos. Se você tirar uma foto do fundo hoje,
e comparar com uma foto dele 1 ano atrás, você vai ver que está completamente diferente. É muito inocente achar que completamente diferente em que sentido? As estratégias que vocês desenharam agora são novas? Novas estratégias, novas parametrizações. Ele os nossos fundos são dinâmicos. Eles vão se adaptando ao longo do tempo. Quanto mais dados eu tenho, quanto mais tempo passa, mais dados eu tenho. E aí eles vão tendo uma visão cada vez mais precisa dos comportamentos dos ativos. E eles vão se adequando a isso. Entendeu? A gente brinca, ela tem uma frase que a gente gosta que é assim, a história não se repete, mas ela rima. Então a gente usa o histórico para ter uma boa, para tentar entender o que acontece normalmente quando a gente está passando por um momento desse. Eu olho na história do Brasil e olho na história de outros países, por exemplo, de coisa de crise. Crise, a gente nunca teve uma pandemia dessa que impactasse o mercado financeiro da forma que impactou, certo? Mas a gente já teve outros choques. Eles acontecem de forma diferente, mas no nosso caso, não interessa muito se é uma pandemia, ou se é uma guerra, ou se é uma lei que está causando esse choque. O que me interessa é o que acontece com os investidores quando eles sofrem algum choque. Ele entra em pânico, e aí ele vai sair vendendo, e aí eu vou sair explorando esse tipo de comportamento. Faz sentido? Sim, e vamos lá, tem algumas perguntas aqui que vão surgindo, né? Emanuel perguntou qual é o poder computacional da Giant, visto que é necessário um nível de processamento quase instantâneo de diversos ambientes em diversos países, né? Se você pudesse dar aí uma ordem de grandeza, né, para que nível de poder computacional que vocês têm lá na Giant? Cara, isso é tão, assim, eu não, sendo sincero, essa é uma pergunta muito mais para o nosso pessoal de tecnologia. Eu nem sei quais são as dimensões disso, mas eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, você falou do processamento instantâneo. Isso tem muito mais a ver, eu diria, com engenharia, com hardware, ou seja, por exemplo, vou te dar um exemplo real. O que a gente faz para ganhar velocidade? O nosso servidor que emite ordens, ele não está no nosso prédio. Porque o nosso prédio fica longe, a Bolsa de Valores em São Paulo fica no centro, a gente está no Itaim. Então, é uma distância enorme de cabo de fibra ótica até lá. Então, onde está o nosso servidor? Está dentro do prédio da Bolsa. Uma distância de alguns metros para o servidor da Bolsa. Porque a luz demora menos milissegundos para passar ali do que andar alguns quilômetros. Então, quando você começa a falar de velocidade, talvez isso seja até mais... Obviamente, o processamento ele é importante, mas você tem outras variáveis do que só o processamento. E isso traz outras vantagens também, tá? A gente tem o colocation, isso se chama colocation. Porque eu tenho um ganho de latência, mas eu tenho um ganho eu tenho contingência. Se cai um meteoro no nosso escritório hoje, a gente não para. Se cai a luz, eu sei que a gente tem gerador, a gente tem tudo, mas cai a internet, a gente tem 3 links de internet, mas se acontece alguma catástrofe, a gente não vai parar. Só vai parar se a bolsa parar. Se para derrubar, a gente precisa derrubar a bolsa. E aí ninguém vai operar mais. Aí já não tem mais também propósito. Boa. Lucas colocou aqui, por que então, né, já que a tecnologia possibilita, né, complementando aqui a pergunta dele, esse acompanhamento, né, muito maior e a execução, né, veloz das ordens, né? Por que então vocês não fazem um fundo quantitativo global de ações, né, visando ter maiores lucros? Afinal, o Brasil, acredito que não tenha liquidez, né? Então, eu queria que você comentasse da liquidez do mercado brasileiro e como isso influencia a movimentação de vocês nos ativos, e até que ponto hoje as estratégias operam o mundo, né? Qual seria hoje essa divisão e se existe a pretensão de abrir um fundo que seja focado mais exterior, né? Eu acho que até a legislação hoje não permite, né? Como é que vocês fazem com relação a isso? Porque, em tese, um fundo que não é para investidor qualificado, ele pode investir no máximo 20%, né, no exterior e vocês conseguem acessar de forma global o mercado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Beleza, então eu vou quebrar essa resposta em algumas partes. A primeira parte, então, eu vou falar como os fundos que a gente tem hoje estão. O Sigma é um fundo que a maior parte do risco dele está lá fora. 75% do risco dele está offshore e 25% do risco dele é Brasil. O Zaratustra, ele tem uma parte um pouco maior aqui dentro. Então, 60% do risco dele é Brasil e 40% é lá fora.
Agora, você mencionou um ponto interessante, eles são para investidor em geral. Então, eles têm essa limitação de 20% do PL lá fora. A verdade é que essa limitação ela engana um pouco, porque você tem uma limitação do patrimônio do fundo que você pode mandar lá para fora. Só que lá fora, você consegue alavancar muito. Então, a verdade é que com 20% do PL do fundo lá fora, eu consigo montar a posição do fundo inteiro, se eu quiser. Eu consigo alavancar essa posição lá fora, deixar aqui dentro em caixa e eu monto todas as posições. Então, apesar de ter essa limitação, não tem limitação de verdade. Eu consigo fazer tudo, alavancar lá fora e o dinheiro, a parcela que eu mando lá para fora é mais suficiente para eu montar as minhas posições. E com relação ao produto de previdência, né, que agora vocês também têm um fundo de previdência, né, que é a junção, né, justamente das duas estratégias complementares. Como é que fica a alocação desses ativos no exterior? A legislação ela é mais engessada. Ela é mais fechada. Sentido, como é que faz a alocação? Vocês conseguem replicar de fato os fundos que não são de previdência na previdência? Certo, ele tem uma pequena diferença. A verdade é que se você olhar, ele é uma boa proxy da junção dos dois. Mas tem algumas diferenças, a gente tem que fazer alguma adaptação. Hoje, sendo sincero, ele está um pouquinho mais diferente do que ele vai estar realmente, porque o fundo começou faz muito pouco tempo, então ele é pequeno ainda. E aí, qual que é o veículo, qual que é o operacional que a gente usa nos outros fundos que não são de previdência? A gente tem um fundo aqui no Brasil e tem um outro fundo lá fora. E o fundo do Brasil compra cotas do fundo lá fora e a gente opera em cima desse fundo que está lá fora. O fundo de previdência ele não tem tamanho para a gente criar essa casca lá fora ainda. Então, por enquanto, a gente está operando tudo via B3. Então, eu estou um pouco limitado aos ativos que eu consigo operar via B3. Mas a gente imagina que daqui a algumas semanas a gente já vai ter um tamanho suficiente para abrir essa casca lá fora. E aí ele já vai virar uma proxy muito parecida com os dois fundos juntos. Tá? Tá. Deixa eu até responder o pessoal perguntou, o Lucas tinha perguntado por que a gente não faz um fundo de ações lá fora. A gente tem, não sei nem se eu poderia falar isso, mas a gente está estudando um fundo de ações dentro, a gente já tem alguns modelos que estão em estudo, aliás, os resultados são bem promissores. Por enquanto não é um fundo de ações global, vai ser um fundo mais focado para o Brasil, mas a gente já tem isso no pipeline aí. Quando tiver mais novidades, a gente vai contar para vocês. Mas, por enquanto, os estudos são bem legais. Emanuel comentou aqui, seria mais hardware mesmo, não adianta ter um tempo de resposta mínimo e um processamento lento, formaria um gargalo. Mas ficou bastante claro, o nível de processamento deve ser bastante alto. Eu acho que, do ponto de vista de estrutura, né, vocês devem estar bastante confortáveis, né? Uhum. Como eu digo, né, a gente fez uma conta de todo o do lucro que a gente teve desde a abertura da empresa, a gente reinvestiu mais ou menos 85% no processo e nas pessoas. Então, uma das barreiras de entrada, eu diria, desse mercado é que é muito caro fazer. Para você criar essa estrutura, criar esse sistema de linha de produção, para você criar tudo isso, todos os sistemas que a gente usa, precisa de tempo, porque a verdade é assim, dá problema, dá um monte, a gente vai arrumando, cada sistema novo que a gente cria, ele passa muito tempo em teste para a gente arrumar bug, arrumar algum tipo de problema, problemas que às vezes não são claros. Então, a gente precisa de tempo para as cagadas acontecerem e a gente resolver elas, a gente precisa de muito caro, precisa de muito dinheiro, muito recurso, e você precisa de pessoas que são diferentes do resto do mercado, né? A gente não tem nenhum economista lá, a gente tem um pessoal, como eu falei, um monte de medalhista olímpico de matemática. Não tem nenhum economista difícil lá? De trazer. Não, hoje não. Nada contra economistas, mas hoje, curiosamente, a gente não tem nenhum. Caramba, tudo engenheiro, a maioria, né? Tudo engenheiro. E aí, um ponto interessante é o seguinte, a gente começou a atrair, isso foi uma das coisas que a gente demorou muito tempo para conseguir criar, que é uma coisa que demora muito tempo para conseguir criar. Nome. A gente hoje talvez seja uma das maiores referências para o pessoal que quer entrar no mercado financeiro e tem um background de matemática muito forte. E isso é uma coisa, porque para onde esses caras vão quando eles se formam? O cara se formou no ITA, um dos melhores alunos, o Facebook vai chegar direto nele, a Amazon vai chegar direto, o Netflix vai chegar direto, e a gente precisa arrumar um jeito de trazer esse pessoal. Quando você não é ninguém para esse meio,
quando o pessoal não te conhece, é muito mais difícil. Hoje a gente tem um nome nesse meio. A gente patrocina a Olimpíada Internacional de Matemática. A gente tem um monte de iniciativas para se aproximar desse meio. E hoje a gente virou uma referência no mercado financeiro para essas pessoas. Então a gente consegue atrair um pessoal que é difícil você criar essa referência, entendeu? Do zero. Leva muito tempo. Faz sentido? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto não. Deixa eu ver, tinha outra coisa para perguntar, mas me fugiu aqui na cabeça agora. Sim, é comentar o seguinte, porque também quando você limita a sua ação, né, talvez você tenha um problema, né, que é o risco sistêmico. Se cair, como está acontecendo agora, o mercado desabou de ação, né? Lógico que teve uma ou outra que caiu pouco, etc. Mas assim, se eu olhar aqui no universo de 200 empresas, menos de 10% estão positivos no ano, né? Acho que exatamente. Muito menos. E nessas estratégias não, né? Você tem como estar comprado em outros ativos que, na medida que você tem o mercado de ação piorando bastante, outros ativos vão se valorizar, né? Então, acho que isso é uma vantagem, né? Se você fica 100% em ações, você tem um pouco de limitação nesses momentos de crise, né? Não, com certeza. Uma das decisões, uma coisa que a gente sempre fala é que uma das principais decisões, quando você está falando de ações, não é qual ação comprar, é quanto você vai ter nessa classe. Então, obviamente, a gente vai abrir um fundo de ações. Eu tenho, vou ser sincero com vocês, eu tenho meu patrimônio pessoal, ele está inteiro, metade no Zara, metade no Sigma. O patrimônio dos meus pais, da minha família, também está aí. Dá para ficar, porque se você olhar, às vezes é um portfólio com 2 fundos, que às vezes é muito mais diversificado do que um portfólio com 10 fundos. Pensa que os 2 fundos estão operando bolsa, juros, câmbio, commodities no mundo inteiro. Então, ele tem uma mega diversificação dentro deles. Obviamente, eu jamais faria isso com fundo de ações, porque é o que o pessoal falou, ele tem um risco sistêmico. Se der uma porrada, se acontecer alguma coisa no mercado, vai cair tudo de uma vez. E aí não importa se eu estou na Petrobras e a Vale caiu mais que a Petrobras, porque vai cair também. Vai cair tudo todas as ações caem ao mesmo tempo. Então tem que sempre tomar cuidado com isso, com certeza. E conta um pouquinho, né? Não sei se você pode comentar o que, por exemplo, o Zara fez, né, no ano, que a gente viu o mercado caindo bastante, né, o mercado de ações. O que foi que fez o fundo ganhar dinheiro? Assim? Quais foram as principais contribuições positivas? Fechado. Então, o Zara ele vinha desde o começo do ano com posições compradas em ações, tanto no Brasil quanto lá fora. Ele tinha posições aplicadas em juros, tanto no Brasil quanto lá fora. E ele tinha uma pequena posição em dólar. No carnaval foi quando o vírus começou a se espalhar de verdade e começou a causar pânico no mercado lá fora, né? E o mercado brasileiro estava fechado, porque era carnaval. O que os gestores aqui fizeram? Não tinha o que fazer, né? No mercado fechado você não consegue agir, só que o Zara opera lá fora. Então ele começou a diminuir todas as posições em bolsa, enquanto o mercado brasileiro estava fechado, ele começou a diminuir todas as posições de bolsa lá fora. E aí a gente desviou da primeira bala, que foi o primeiro circuit break. Quando bateu o circuit break aqui no Brasil, a gente já está com uma posição mega reduzida, a gente sofreu, sei lá, o fundo tomou acho que 1% para trás, mas ia apanhar bem mais, é que a gente reagiu antes. Então foi a primeira bala que a gente saiu. No segundo dia, foi o segundo circuit break, só que teve mais uma bala. Ou a gente já estava sem posições em ações, só que os juros explodiu. E aí o fundo reduziu muito forte as posições em juros e foi crescendo a posição de dólar nesse período. Então a posição de dólar foi a principal contribuição positiva para o fundo, foi essas posições de dólar que ele foi crescendo ao longo da crise, e ele pegou todo esse movimento do dólar a 4 e alguma coisa até 5 e alguma coisa. Então ele se defendeu aí. Então o que ele fez na prática? Ele diminuiu muito rápido os ativos que sofreram. Ele agora começou a sofrer, ele já diminuiu para não sofrer tudo. E ele pegou a movimentação do dólar. E essa é a posição que ele está até hoje. Tá? A principal posição do fundo hoje ainda é uma posição de dólar. Obviamente, eu falei com os gestores hoje de manhã. E o fundo ele é rápido para se mexer. Então, eu não vi o que aconteceu com o mercado, mas pode ser que ele já nem esteja mais assim. Mas ele estava com uma posição ainda, a principal posição era comprada em dólar.
e aí ele voltou a montar posições em bolsa e aplicado em juros, tanto no Brasil quanto lá fora, só que são posições bem pequenas ainda, para potencialmente começar a pegar uma volta do mercado caso isso ocorra, mas ainda ele tem uma posição grande em dólar. Fechado? E toda essa movimentação que ocorreu, né, no primeiro momento, por exemplo, o Zara, né, que a gente comentou mais, ele tinha uma alocação maior em ações, e aí ele foi reduzindo, foi comprando dólar, foi se desfazendo de juros, tudo isso foi só automático. Automático. Não teve ninguém apertando o botão lá para comprar ou vender os ativos. Não. E isso é até um ponto interessante, né, porque uma pergunta que me fazem muito é se os gestores interferem nos modelos. Se o fundo começou a comprar dólar e o gestor quer vender dólar, se ele vai e vende dólar. De jeito nenhum. E até a explicação disso é bem simples. Não. A explicação é simples, cara, porque assim, o que a gente faz? O nosso trabalho ele é construir, a gente faz um paralelo com um avião. O piloto, ele tem todo o protocolo do que acontecer no caso de uma pane de motor, de algum problema no voo, ele tem que seguir um protocolo. Ele não vai inventar, ele não vai falar o que eu faço agora. Ele já está estudado e está na cabeça dele como reagir a cada situação possível. O nosso fundo é a mesma coisa. Tem o plano de voo e tem o protocolo de emergência. Se a gente começa a entrar numa situação de crise dessa, a última coisa que você faz no avião é tira o piloto para lá e fala, deixa que eu vou pilotar. Isso vai dar ruim. Vai dar errado. Com o gestor é a mesma coisa. O gestor, a gente está quando dá vontade de interferir no modelo, é um momento de estresse, que é justamente quando a emoção toma conta e o racional vai para o espaço. Então, eu colocar meu gestor lá é loucura total. E tem mais um ponto, né? Se o modelo meu, se eu tenho um modelo dentro do fundo, é porque ele foi muito testado. Teve alguns caras brilhantes que tentaram achar problema nele e não conseguiram. Então, eu sei que funciona. O dedo do gestor eu não consigo testar. Eu não sei se o gestor é bom na hora de interferir no modelo. Então, eu estou trocando um tiro no escuro por uma coisa que é certa. Na nossa cabeça, não dá para fazer. O que o gestor pode falar é falar assim, eu acho que tem uma coisa errada com esse modelo. Ele não deveria estar comprando dólar agora. Ou parece que o padrão que ele estava explorando já não acontece mais da mesma forma. Aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar uma reunião de comitê com todos os gestores, mais para frente, provavelmente não vai ser naquele mesmo dia, vai sugerir, fala, parece que tem uma coisa errada aqui, vai testar mudanças, possíveis mudanças ou não, e aí os gestores vão decidir em comitê o que eles vão fazer com aquele modelo. Normalmente ele tem duas opções. Ou ele muda a parametrização para saber qual a melhora ao mercado que está acontecendo, ou eles tiram da tomada porque aquele padrão já não acontece mais. O mercado mudou de regime e aquele padrão já não acontece mais da mesma forma. Mas não no momento. No momento ele vai olhar a tela e vai falar... Eu vou até falar para vocês, sinceramente, psicologicamente é horrível. Tem vários momentos em que todo o mercado... Você pega os principais gestores, os principais economistas do Brasil, está todo mundo de um lado e a gente está do outro. E aí a gente começa a perder dinheiro, o pessoal está ganhando dinheiro. Aí nesse momento você fala, cara, por que o fundo está com tanto dólar assim? Aí acontece uma crise dos caminhoneiros. Foi o que aconteceu. Tava todo mundo mega para o Brasil, o fundo começou comprando dólar também. E a gente olhava e falava, cara, até que o negócio foi para o espaço e o fundo serviu. Nesses momentos a gente percebeu que são os momentos que a gente mais entrega valor para os cotistas. No final, se o gestor vai dar uma de macroeconomista e escolher o que está fazendo, aí não precisa da gente, a gente não é mais correlacionado, entendeu? Show. Renata aqui colocou no chat, a recomendação é sempre colocar 50% em cada uma das duas estratégias e em uma segunda aplicação, coloca 50% do recurso da aplicação em cada ou faz o rebalanceamento? Essa pergunta é interessante, porque, por exemplo, agora o Sigma não tá bom como está o Zara. E aí, coloca mais no Sigma, coloca o mesmo valor, equilibra com relação ao valor que está mostrando ali na tela que você tem saldo em cada um. Qual seria a alocação otimizada? Eu vou falar que, assim, quando a gente monta a alocação, esse 50-50 é um parâmetro que você tem que ter. Se está muito distante, se por alguma razão, sei lá, aconteceu uma crise dessa, o Sigma, imagina que o Zara deu 20% para cima e o Sigma perdeu 20%. Você está com uma distância muito grande. Aí eu equalizaria. Agora, se for
pouca diferença. A verdade é que isso é só uma baliza para você ter uma noção de quanto que é. O ideal é você ter meio a meio ali. Agora, se está 51 para 49, eu mandaria 50-50 para não ficar fazendo, não vou perder meu tempo fazendo conta para fazer uma diferença tão pequena assim. Show. E comenta um pouco aí do que o Sigma fez recentemente, né? A gente falou do Zara, né? Que foi das duas estratégias, a que está performando melhor por conta aí do momento de racionalidade que está tomando conta do mercado. E o que o Sigma fez aí no ano que ele não conseguiu entregar o resultado? Na verdade, ele tá performando. A gente está até feliz com o resultado do fundo, porque é isso que a gente espera mesmo. Sim, O que claro, ele né? O fez mercado caindo 35%, 40%, o fundo está caindo 1%, né? Então, assim, dentro Exato. desse Esse momento não é o assim. momento que ele ganha dinheiro, esse momento é o momento que ele se defende. Então, o que aconteceu, né? O Sigma ele já vinha com uma carteira bem defensiva desde o final do ano passado. Ele estava com uma posição. A gente tem um sinal dentro do fundo chamado Take Profit, que ele diminui a exposição total da carteira. Então, ele já vinha com 60% do risco que normalmente ele assume, 40% de redução já no risco padrão do fundo. E aí ele vinha também ele tem um mecanismo de hedge, que é um book de hedge, que nós chamamos, que ele aumenta muito a exposição cambial em dólar dele. Então, ele já estava com isso também. Quando acontece, pensa que esse é um fundo que está olhando fundamentos. Ele vinha com posição reduzida. Quando acontece um momento de emoção, o que ele vai fazer é reduzir mais ainda a posição. Ele vai diminuir muito o risco na carteira. E quando a situação se estabiliza, ele começa a voltar a assumir tamanho na carteira. Então, é justamente o que ele fez. Ele estava com 60% do risco. Quando começou a crise, quando o negócio começou a bater circuit break dia atrás do outro, ele diminuiu para 30% de posição. E essa é a forma que ele está hoje. Ele está com uma posição ele tem uma posição em bolsa ao redor do mundo inteiro, uma posição de juros ao redor do mundo inteiro, uma boa posição de dólar contra moedas emergentes. E ele tem um book de commodities que ele entra e sai. Para esse mês ele não entrou com book, ele está fora do book de commodities. E aí com uma posição bem reduzida. E aí agora a expectativa é, se o mercado começar a se normalizar, ele já deu sinal que dentro dos próximos dias, talvez ele volta a expandir a carteira e assumir mais risco. Ou seja, ele está fazendo o que ele foi feito para fazer. Nesses momentos é proteção total e depois ele volta a assumir risco para tentar pegar uma retomada. Preservação de capital. E ele só fica comprado, né? Assim, ele ele não fica vendido como o Zara, né? Tem essa diferença também entre os dois, né? Tem, mas isso não quer dizer que ele está sempre positivo, né? O que ele faz, lembra que eu falei que ele está olhando indicadores, ele está olhando fundamentos e ele atribui um peso para cada fundamento? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, no book de moedas, quando ele está mais negativo, quando ele está mais defensivo, ele tende a priorizar países desenvolvidos contra países emergentes, que é uma forma de defesa. No book de commodities, quando ele está, uma das defesas dele é sair do book de commodities, porque commodities tem muito trend e quando o negócio começa a derreter, normalmente continua derretendo. Então ele tem a opção de sair do book. Mas quando ele está com commodities, ele tende a preferir commodities metálicas, por exemplo, ouro, prata, que são commodities que defendem nesses momentos de crise. Na parte de ações, quando ele está mais negativo, ele prefere ações low beta, falando de forma um pouco mais técnica, mas são empresas grandes estabilizadas, que quando dá uma crise, elas defendem muito bem, mas quando sobe, elas sobem menos também. Quando ele está mais porrada, quando ele está indo para o ataque, ele vai para ações velho. Velho são ações que estão com valuation muito descontado perto do book velho delas. E aí são as ações que tendem a dar uma porrada na recuperação. Então, ele faz essas mudanças de visão, eu diria, de cenário dentro das próprias classes de ativo. Entendeu? Sim. E você não respondeu, eu não estou lembrando, com relação à liquidez do mercado brasileiro, para montar todas essas posições. Sendo boa. que, quando a gente olha para o mundo, o mercado brasileiro ainda falta liquidez, assim, né? Isso para os grandes operadores. Com certeza, lá fora você tem muito mais liquidez. Então, por exemplo, o Sigma é um fundo que ele dificilmente vai ter problema de liquidez. 75% do risco dele está lá fora. Então, é um fundo de R$1 bi que está operando S&P, está operando DAX. E aí, lá fora você tem hedge funds de 250 bilhões de dólares. Então, a gente é só uma gotinha no oceano ali, a gente nunca vai ter nenhum
problema. Mesmo no Brasil, né? A gente não é uma gestora tão grande a ponto de que a gente tem algum problema de liquidez. Boa parte disso porque boa parte dos nossos investimentos estão lá fora, mas mesmo que fosse Brasil, ainda a gente não ia ter nenhum problema com isso. Ainda é pequeno, né? Você tem gestoras de 40, 50 bi, gestoras gigantescas, a gente tem 2,2 bi total. Então, vem crescendo, mas ainda não vê problema com isso. Agora, só complementando, isso tem mudado, né? A liquidez no mercado brasileiro, se pegar nos últimos 2 anos, ela melhorou muito já. Então, à medida que as pessoas saem agora o pessoal deu uma segurada com essa crise, né? Mas à medida que o pessoal sai da poupança, começa a investir no mercado de capitais, você vai aumentando a liquidez naturalmente no mercado e aí até você aumenta a capacidade dos fundos que estão aqui. Era outro ponto que eu ia perguntar, né? Já que a liquidez para vocês não é um problema tão grande, por que o Zara ele fica fechado frequentemente? Isso é mais uma questão de gerenciamento de passivo. O Zaratustra, ele tem, como eu falei para vocês, ele anda de lado, de repente ele vem dar uma porrada. Isso faz com que ele seja um fundo chato. Tem um cliente nosso que falou que ele tem o nome mais esquisito da indústria e é o fundo mais chato da indústria. Ele falou, cara, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias eu tô puto, porque o fundo não vai para lugar nenhum, mas 7 dias no ano ele vai e aí mais do que compensa o período que ele andou de lado. E a verdade é que quando ele dá essas porradas, todo mundo que está vendo a gente tem um escritório, segue as orientações do assessor, mas tem muita gente que decide e fala, pô, eu vou investir em fundos. Aí o pessoal vai lá, ranqueia 12 meses na plataforma da XP e entra nos fundos que estão ali em cima. Só que a gente dá uma porrada e a gente está ali em cima. Infelizmente também, quando o cliente abre o aplicativo dele na XP e ele vai lá, fundos de investimento, os fundos que mais, a ordem é decrescente de rentabilidade. Então, ele vai mostrar primeiro sempre os fundos que estão rendendo mais nos últimos 12 meses, né? Tanto que eu tenho pesquisado essa semana que um cliente mandou para mim, Clinton, esse fundo tá com uma performance bem bacana, o que você acha de aplicar nele? E quando eu vi, era um fundo de dólar, era um fundo cambial. Não, mas é isso mesmo. E aí o ponto é o seguinte, esse cara que nunca ouviu como é o fundo, não conhece nada da nossa estratégia, não sabe que ele é um fundo chato assim, vai pegar um mês que ele andou de lado, aí o pessoal vai sair. E aí isso é ruim pra gente. Então o que a gente faz? A gente controla o passivo do fundo justamente para evitar que você tenha esse passivo muito volátil. Esse pessoal que não entende, porque esse pessoal vai sair. Esse pessoal vai andar a primeira andada do Zara de lado, aí o pessoal vai sair fora. Entendeu? Então a gente tenta controlar um pouco disso. Não é por conta do capacity, né? Assim, não cabe mais dinheiro no fundo, vai atrapalhar a gestão, não seria isso? Não, o capacity do fundo, hoje a gente fez um estudo faz pouquíssimo tempo, né? A gente imagina a capacity de usar algo como 5, 6 bilhões de reais hoje. O fundo está com 1,2. Então dá para ir bastante. Show. Teve uma pergunta aqui. Quem colocou no Sigma mais Darius, né? Que foi, inclusive, a combinação que a gente trabalhou mais com os nossos clientes, porque o Zaratustra estava fechado e o que é semelhante é exatamente o Darius. Agora que, depois que o Zaratustra reabriu, o que fazer? Aplica no Zara mesmo? Continua no Darius? Qual que seria a alocação ideal? Sinceramente, essa abertura do Zara é uma abertura temporária. A gente colocou um limite de 250 milhões de reais e assim que bater 250 milhões ele vai fechar. O problema de você querer fazer qualquer movimentação aí é, por exemplo, o Darius ele é liquidez em 30 dias. E eu não acho que o Zara vai ficar aberto 30 dias. Então, nesse caso... E a verdade é o seguinte, o Darius ele é 66% da estratégia do Zaratustra. E ele tem 66% do risco. Então, por exemplo, se o Zara vai comprar 100 ações da Petrobras, o Darius compra ao mesmo tempo 66 ações. São as mesmas posições, os mesmos ativos ao mesmo tempo. Só muda a quantidade, para ter um pouquinho menos de volatilidade na carteira. Então, é um baita fundo. Não é que o Zara é melhor, ele só se adequa ao nível de risco das pessoas. Se você é um cara mega agressivo, aí eu colocaria dinheiro no Zara aí, eu tira dinheiro de algum outro lugar que é mais líquido, coloca no Zara e depois resgata. Se você faz questão de ter o fundo mais volátil. Mas a verdade é que é a mesma estratégia. Os dois são um baita fundo. E outra,
não é que o Darius também é conservador. O Zaratustra tem vol 15, que é alto pra caramba. O Darius tem vol 10, que é maior do que a média dos fundos multimercados. Então, mesmo assim, não é que é um fundo muito conservador, não, tá? Só para explicar para o pessoal que não entendeu, né? A gente olha muito a volatilidade, né? O quanto oscila aí os fundos ao longo do tempo. Geralmente, os fundos multimercados, né, que os nossos clientes aplicam, vão ter uma volatilidade ali entre 5% e 8%, né? Então, é uma volatilidade mediana. Como o Pedro comentou, o Zaratustra tem uma volatilidade de 15%. Né? Então, assim, é uma volatilidade maior mesmo, é um fundo mais volátil. E aí, por conta disso, tem que ajustar justamente aí o apetite de risco das pessoas, né? E também teve uma mudança recente, né? Eu estava vendo aqui os comunicados de regulamento, né? Mudança de regulamento dos fundos, que o Darius, né? Ele teve uma mudança do percentual que ele poderia ter, né? Da alocação do Na Zaratustra, verdade, né? o Darius, na verdade, era 50% da vol do Zaratustra. Sim. E aí, em janeiro, a gente aumentou para 66%. Então, foi isso. Então, não é que ele pode, ele tem mesmo. É um target, tá fechado ali, isso é 66% do risco. Tá. Outra pergunta que eu ia fazer aqui é, quando os fundos decidem entrar em ações, o fundo faz stock picking, ele escolhe as ações ou ele entra via índice? O Sigma faz stock picking. Como eu falei, ele está olhando os fundamentos ali, ele atribui um peso e pega os fundos que ele acha que tem melhor potencial de retorno nos próximos meses. O Zaratustra, ele faz um pouco, mas as maiores posições dele são sempre via índice. Porque a verdade é que ele é um fundo ele é um fundo rápido. Ele é um fundo que ele ganha na velocidade. Você comprar ações, tudo via futuro é muito mais rápido. Eu não estou nem usando dinheiro, né? Eu deixo LFTs depositados em garantia e estou operando só na margem. E aí é imediato, o negócio tem muito mais liquidez, então tudo que dá para fazer via futuro, via derivativos em geral, o Zaratustra prefere. O Sigma faz o stock picking, o Sigma já tem uma cara um pouco mais diferente. Ele não depende de velocidade. Mesmo porque fundamento demora um tempo para maturar. Então as posições do Sigma, ele tende a se mexer. Quando o mercado está normal, não o jeito que a gente está agora ele está operando bem mais, mas quando o mercado está normal, ele tende a se mexer mais ou menos uma vez por mês. Porque os fundamentos demoram, não adianta querer fundamento em um dia. Então, o prazo médio, né, das operações do Sigma é um pouco mais longo em relação ao Zara. Assim. O Zara faz movimentos mais táticos ali de curto prazo, seria isso? O Zara manda de 20 a 30 mil ordens por dia. Ele faz muitos movimentos táticos. 20 a 30 mil ordens por dia. Ele não executa tudo isso, mas ele emite essa quantidade. Então, ele se mexe bastante. Por isso que a gente precisa ser rápido. Impressionante. E aí, até mais um indicativo, por isso que não é uma pessoa operando. Não dá para uma pessoa operar isso, entendeu? Por isso que a gente precisa automatizar, de fato, as nossas estratégias. Show. Não sei, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Acho que é isso, né? A gente pôde conversar bastante aí sobre a gestora de vocês, né? A maior gestora, né, de fundos quantitativos da América Latina, uma referência já a nível internacional. Então, assim, uma estratégia bem diferente que a gente vem adicionando, né, vem mostrando para os clientes que vale a pena alocar por conta de uma forma totalmente diferente, né, de você ganhar dinheiro. Então, a gente gosta disso. A gente chama da correlação, né? Então, se você olhar assim, vários fundos multimercados caíram, né? Por conta da crise. E aí você tem formas diferentes de ganhar dinheiro. Quando tem esses momentos, é isso. Você vê bolsa subindo e o fundo não sobe. Por outro lado, quando tem esses movimentos de quedas bruscas, você vê que a estratégia é defensiva, né? Então, para a composição de portfólio, acho que faz total sentido esse tipo de estratégia quantitativa, né? E o pessoal da Giant é referência aí no assunto. Se você quiser fazer aí o encerramento aí, fazer os últimos comentários, agradecer o tempo, né,
você disponibilizou. E depois que passar esse furacão aí, essa crise, também faço convite para vir visitar aqui nosso escritório em Aracaju, fazer um evento aqui junto com a gente. Com certeza, Cleiton. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês. Vocês são bons parceiros nossos. Sempre que precisar de qualquer coisa, eu tô aqui para isso. Então, eu adoro e pode ter certeza, assim que eu puder sair de casa, que eu não aguento mais ficar aqui, eu vou dar um pulinho. Eu vou viajar. O pessoal não vai nem me ver no escritório, cara. Vou viajar tanto para compensar esse período que eu fiquei preso aqui. Fechado? Pessoal, Beleza. todo mundo que está assistindo a gente, obrigado pelo tempo de vocês também. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem com o pessoal da Vert. Eles passam para a gente, são parceiros próximos nossos. E é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês e boa noite aí. Fechado? Obrigado. E também só para avisar que a gente gravou aqui para depois passar para os clientes que não puderam assistir, né, compartilhar esse conteúdo com eles, né? Então, a gente vem fazendo isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Fechado, pessoal. Até mais. Valeu.